Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ler a sequência do texto que nós paramos na semana passada. Vamos ler do versículo 8 ao 10. Colossenses 2, do 8 ao 10. Repetindo, Colossenses capítulo 2, leremos o versículo 8, 9 e 10. Amém? Farei a leitura, peço que os irmãos atentem para a palavra de Deus, para aquilo que ela nos diz. Colossenses 2, do 8 ao 10, diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ó Deus, nós cremos que a Tua palavra é eterna, Senhor, que passará o céu e a terra, mas a Tua palavra jamais passará. Ó Deus, e convicto dessa verdade, ó Pai, nós queremos rogar a Tua iluminação, Senhor. Que o Senhor mesmo nos guie, Pai, à medida que nós olhamos para essa passagem da Tua palavra e meditamos nela. Ó Deus, trabalhe em nós, através, ó Deus, da Tua palavra inspirada. Ilumina o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra e vivenciá-la, ó Deus. Que ela molde o nosso caráter, ó Deus, de modo que nos tornemos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje em dia existem muitas discussões sobre tolerância religiosa. Nós ouvimos esse nome constantemente. É só ligarmos a televisão, é só acessarmos as redes sociais, é só prestarmos mais atenção nas rodas de conversas atuais e provavelmente você vai ouvir essa palavrinha, tolerância religiosa. Meus irmãos, de fato, a liberdade de religião é um direito do ser humano. Todas as pessoas podem expressar a sua religião, as suas crenças, como elas bem entenderem. O que nós, no entanto, irmãos, devemos deixar claro é que, se por tolerância religiosa, os ativistas, esses homens e mulheres que debatem esses temas, querem tão somente dizer que nós devemos respeitar o direito de crença das pessoas, que nós devemos coexistir de forma pacífica, então tudo bem. Porque afinal de contas, nós como cristãos queremos também, é do nosso interesse também que respeitem a nossa fé, que respeitem a nossa liberdade de culto, de crença. Por outro lado, irmãos, o que nós como cristãos não podemos acreditar é que todas as religiões são boas e verdadeiras ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Primeiramente, irmãos, porque a Bíblia diz que não são. A Bíblia nos ensina, irmãos, de forma categórica, que só existe um caminho que nos leve até Deus. Só existe um caminho para a salvação. E este caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem disse lá em João 14,16: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em segundo lugar, irmãos, por uma questão de lógica. É logicamente impossível que todas as religiões sejam boas e verdadeiras ao mesmo tempo e no mesmo sentido, porque elas, irmãos, têm ensinamentos totalmente diferentes e que concorrem entre si. Elas são contraditórias, elas são excludentes. Cada religião, irmãos, afirma a sua própria compreensão sobre Deus, sobre a origem do mundo, sobre a vida após a morte, sobre o propósito da existência. Por exemplo, se uma religião diz que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro, e outra diz que existem vários deuses, e outra ainda diz que não existe nenhum Deus, como podem, irmãos, todas essas estarem certas ao mesmo tempo? Uma delas deve estar correta em relação às demais. Mas infelizmente, meus irmãos, a maioria das pessoas não entendem isso. Os militantes da tolerância religiosa não entendem isso. Numa entrevista editada pela revista Vozes, uma senhora foi entrevistada sobre o tema que nós estamos meditando, sobre religião. E perguntaram para ela o que ela acha de religião. O nome dela era Dona Maria. E ela disse o seguinte, abre aspas: Por isso, seu moço, é que eu digo, todas as religiões são boas, mas cada uma para uma ocasião. Para quem não tem problema na vida, a melhor religião é a católica. A gente se pega com os santos, vai à igreja quando quer e ninguém incomoda a gente.
Para quem está com dificuldade financeira, a melhor religião é a dos crentes, porque eles ajudam a gente como irmãos, só que não pode beber, fumar, dançar, nem nada do tipo. Agora, para quem sofre de dor de cabeça, a melhor religião é a dos espíritas. Eles são exigentes, é verdade, não se pode faltar exceções, mas cura mesmo. Se Deus quiser, quando eu ficar curada de tudo, eu volto para o catolicismo. Veja, irmãos, as palavras de Dona Maria aqui estão muito longe de serem verdades, mas elas são instrutivas. Elas nos mostram, irmãos, o que as pessoas pensam sobre religião. Ela nos mostra, irmãos, qual é o entendimento errado que a maioria das pessoas defendem acerca desse tema. E nessa passagem, meus irmãos, Paulo dá início aqui a uma série de advertências. Na verdade, ele já começa no versículo 4, mas aqui ele começa a examinar isso mais de perto. Uma série de advertências, irmãos, contra esses tipos de pensamentos que foram citados. Paulo é totalmente contrário à ideia de misturar o evangelho com filosofias e costumes religiosos pagãos. Por isso, irmãos, ele alerta os crentes de Colossos a não darem ouvidos a esses falsos mestres que tentavam mesclar o evangelho puro que eles receberam com filosofias ilusórias. O apóstolo Paulo, irmão, já disse lá no capítulo 1, versículo 7, que o obreiro que foi pregar aos colossenses, o homem que plantou aquela igreja, Epáfras, era um fiel ministro. Portanto, irmãos, eles ouviram o verdadeiro evangelho, eles ouviram o cristianismo puro e simples, e Paulo diz a eles que eles devem viver de modo digno ao evangelho que eles receberam. O alerta de Paulo aqui, irmãos, é enfático. Paulo sabia, irmãos, que aqueles hereges que se infiltravam no meio dos crentes colossenses, eles argumentavam bem, eles eram astutos, eles eram convincentes. O versículo 4 mostra o desejo do apóstolo Paulo de que aqueles irmãos não fossem enganados. Paulo diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo sabia, irmãos, que aqueles irmãos corriam o risco de serem enganados. Paulo não queria que os seus irmãos fossem escravizados por mentiras, por filosofias vãs e enganosas, tradições humanas e princípios mundanos. E é nesse contexto, irmãos, que ele destaca a verdadeira plenitude e autoridade espiritual que é encontrada tão somente na pessoa de Cristo. Ele é a nossa única esperança e salvação. O tema da nossa meditação, irmãos, que é a ideia que Paulo tenta comunicar aos colossenses aqui, é que é somente Cristo, é somente em Cristo que a nossa fé deve estar fundamentada. E Paulo, irmãos, ele adverte no versículo 8, dizendo aos colossenses que eles deveriam tomar cuidado com as filosofias e as tradições humanas que desviam o homem de Cristo, que não são segundo Cristo, como ele diz no final do verso 8. E depois, nos versículos 9 a 10, Paulo faz uma exposição da plenitude de Cristo e da sua suficiência na vida do crente. Paulo mostra aos colossenses que nós não precisamos de absolutamente nada além de Cristo. Irmãos, Paulo começa essa sessão com uma palavra de alerta. Veja o que ele diz no verso 8. Cuidado. Essa é a primeira palavra que Paulo usa nessa sessão. Como um pastor que enxerga de longe a ameaça que está em volta do seu rebanho, Paulo alerta os colossenses para o perigo que estava perto deles. E a palavra cuidado, irmãos, numa tradução mais literal, significa fiquem atentos, fiquem de prontidão. Os colossenses deveriam estar alertas para não caírem, irmãos, e não serem presas fáceis na mão dos falsos mestres. E o verbo que aparece na sequência reforça ainda mais essa interpretação. Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar. Esse verbo enredar, meus irmãos, significa raptar. Paulo diz: cuidado para que ninguém sequestre vocês, capturem vocês, a fé de vocês. Ou seja, as ovelhas, isto é, os colossenses, eles deveriam, irmãos, estar atentos para não cair nas garras dos lobos que eram os hereges que pregavam as falsas doutrinas naquele tempo. Perceba, irmãos, que Paulo não cita, como ele faz em outras cartas, em outros contextos, ele não cita o nome dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. Ele simplesmente demonstra aqui, irmãos, a intenção maliciosa deles, as armas que eles usavam para corromper a igreja de Cristo, e com isso a igreja colossense conseguiria então identificar quem eram os falsos mestres e combater e rejeitar o seu ensino. E aí Paulo vai mostrar, irmãos, ainda no verso 8, quais eram as armas que eles usavam. Paulo vai dizer que eles vinham com filosofias, e Paulo vai chamar essas filosofias de vãs sutilezas. E depois Paulo vai falar que eles estavam ensinando tradição de homens que estava baseado em princípios mundanos. Filosofia, irmãos,
não significa que a filosofia em si é algo ruim. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. O papel da filosofia é buscar a verdade através de uma análise cuidadosa. Paulo não é contra a busca pela sabedoria. Paulo é contra a busca pela sabedoria longe da iluminação divina. Paulo é contra a busca por conhecimento, por sabedoria longe de Deus. Paulo já havia dito, irmãos, no verso 3, que é somente em Cristo onde está escondido, oculto, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo vai chamar essa filosofia, irmãos, de vãs sutilezas. Essa palavra, vãs sutilezas, na verdade é a sua declaração de oposição à filosofia daqueles homens. Paulo vai chamar de vãs filosofias, e essa palavra significa filosofia oca, vazia, enganosa. Parece algo bom, parece algo que faz sentido, mas é algo vazio. É uma ideia que não se sustenta. Paulo vai mostrar, irmãos, o fundamento dos ensinamentos daqueles hereges. Ele vai dizer que estava fundamentado na tradição de homens. Eis aí, irmãos, o alicerce da falsa doutrina, tanto no contexto dos Colossenses, quanto a de toda e qualquer falsa doutrina, irmãos. Ensinamentos e costumes inventados por homens. Regras e preceitos baseados em filosofias, tradições humanas e não na revelação de Deus. O próprio Jesus Cristo, irmãos, rejeitou esse tipo de pensamento, como o apóstolo Paulo fez aqui. Jesus censurou, reprovou esse tipo de mentalidade. Paulo vai dizer que eles agiam conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O comentário de João Calvino sobre esse versículo, ele é bastante útil aqui. Calvino diz assim: tudo quanto é planejado no cérebro humano do homem, não se harmoniza com Cristo, o qual nos foi designado pelo Pai como nosso único mestre, para que nos mantenhamos na simplicidade do Evangelho. Veja, irmãos, João Calvino, entendendo que a mente humana é corrompida pelo pecado, a mente humana é limitada e distorcida, ele entende que tudo aquilo, todos os ensinamentos, tradições, costumes, ideias que brotam da mente humana não estão naturalmente alinhados com os ensinamentos de Jesus Cristo, alinhados com os ensinamentos do Evangelho. Portanto, irmãos, qual deve ser a nossa atitude diante desse texto? O que esse texto exige de nós? Exige de nós, irmãos, que tomemos cuidado. Eu me arrisco a dizer que hoje nós vivemos tempos muito mais perigosos, muito mais difíceis do que o tempo dos Colossenses. Os Colossenses tiveram que lidar com algumas heresias, com alguns falsos mestres, com alguns crentes sendo levados por falsas doutrinas. Seria mais fácil combater, seria mais fácil identificar os falsos mestres e rejeitar as suas doutrinas. Mas e hoje em dia, irmãos? Com tantas e tantas falsas igrejas, falsos mestres, falsas doutrinas, falsos evangelhos, por onde nós vamos começar? Veja, irmãos, nós estamos diante de um desafio muito maior do que o dos Colossenses, porque nós estamos rodeados, irmãos, de falsos ensinamentos, doutrinas baseadas na mente do homem, doutrinas baseadas na invenção humana. Nós não temos, irmãos, nós não temos obrigação nenhuma de obedecer leis e preceitos criados por homens. Muitas e muitas pessoas hoje acham que estão agradando a Deus, quando na verdade estão seguindo cegamente, de forma escrava, ensinamentos que foram inventados por homens cujas mentes estão pervertidas, muitos homens doentes, dementes mesmo, e muitas pessoas, uma multidão de pessoas, irmãos, seguem ensinamentos de pessoas que sequer estão pensando com clareza. Que nós, irmãos, como o apóstolo Paulo exortou nos versos 6 e 7, estejamos enraizados em Cristo, nós possamos estar fundamentados nele, e assim, irmãos, nós encontraremos a confirmação da nossa fé. Que nós empunhemos a bandeira do Evangelho, tal como fizeram os crentes da Reforma Protestante no século XVI. Um dos lemas da Reforma Protestante era Solus Christus, somente Cristo. Cristo é a nossa única esperança e salvação, o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Irmãos, nós não precisamos de absolutamente nada além de Cristo. Cristo é a única mensagem que nós temos. Cristo, irmãos, é a única esperança que nós temos. Cristo é a única solução para os nossos problemas, para os nossos dilemas. É por isso, irmãos, que nós devemos tomar cuidado com as pregações que nós ouvimos, com as pessoas que nós seguimos nas redes sociais, essas pessoas que falam sobre Deus, sobre a Bíblia. Nós devemos estar bastante atentos, irmãos, para que nós não estejamos ouvindo um outro evangelho, um evangelho diluído com outras ideias inventadas pela mente humana. Paulo dá esse alerta aqui.
Paulo dá essa advertência aos irmãos e depois ele expõe a plenitude de Cristo e a sua suficiência na vida do povo de Deus. Olha o que ele diz nos versículos 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Depois de Paulo ter alertado acerca do perigo que ameaçava aqueles irmãos, o perigo de sequestrar a fé daquela congregação, Paulo faz uma exposição bastante clara aqui, irmãos. O apóstolo começa a sua exposição falando do corpo físico de Jesus, como ele já tinha feito em algumas passagens antes dessa. E, irmãos, aqui Paulo rejeita a heresia gnóstica. Os irmãos devem se lembrar que o gnosticismo ensina que a matéria é má, tudo que é material, físico é mau, e o espírito é bom, as coisas espirituais são boas. E nesse sentido, eles vão defender que Jesus não pode ter assumido uma forma humana física, porque a matéria é má e Jesus Cristo não assumiria uma matéria corrompida. Veja, irmãos, Paulo não concorda com essa ideia. Paulo não concorda com isso, e é por isso que ele diz: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, todos os atributos de Deus estão compreendidos na pessoa de Jesus Cristo, no Deus encarnado, no Deus homem. É isso que Paulo deixa bastante claro aqui neste texto. A palavra plenitude, os irmãos devem se lembrar, nós já falamos sobre isso. Ela é uma palavra que na verdade Paulo pega emprestado dos falsos mestres. É uma palavra que era muito usada pelos hereges. Eles diziam que a plenitude era algo que preenchia o espaço entre Deus e os homens. Eram entidades, forças espirituais, emanações que ligavam o Deus espiritual com o mundo material. Paulo diz que tudo isso era besteira. Paulo diz que isso tudo era invenção da cabeça deles. A plenitude, o único que preenche esse espaço entre Deus e os homens, é Jesus Cristo somente. Portanto, somente Cristo é capaz de nos ligar a Deus, de nos religar, de nos reconciliar com Ele, como Paulo diz no capítulo anterior, dos versos 21 a 23. Quando Paulo diz que nós estávamos longe de Deus, distantes, nós vivíamos na ignorância, éramos inimigos de Deus, mas Ele nos trouxe para perto. Jesus Cristo nos ligou novamente a Deus pelo sangue da sua cruz. Veja, irmãos, Jesus Cristo é a nossa plenitude. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Por fim, Paulo faz uma aplicação de tudo aquilo que ele expôs, irmãos, no verso 10. O ofício de Cristo, com a encarnação de toda a plenitude da divindade, a encarnação de Deus, é aplicado aqui com as seguintes palavras. Paulo diz: também nele, nesta plenitude, neste único mediador, nesse Deus encarnado, vocês estão aperfeiçoados. Ele aplica o que ele havia ensinado. Em termos mais simples, irmão, Paulo está dizendo: Cristo é o Deus encarnado e vocês fazem parte do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, vocês também participam dessa plenitude, porque vocês foram aperfeiçoados nele. Paulo não deixa brecha, irmãos, para qualquer ensinamento diferente disso. Para que o homem pecador possa ser ligado ao Deus Santo, é necessário que ele seja aperfeiçoado em Cristo. E não há, Paulo não deixa aqui outra alternativa. Veja, irmãos, muitas vezes nós até dizemos que nós amamos a Jesus Cristo e que Ele é o centro da nossa vida, da nossa fé, mas constantemente nós adicionamos algo a mais. Não é que nós desprezamos a pessoa de Cristo, nós até dizemos que temos uma preferência por Ele, uma prioridade pela pessoa de Cristo, mas o problema, irmãos, está quando nós adicionamos algo a mais. E Paulo nos chama de volta, irmãos, ao fundamento. Ele chama de volta à raiz, versículo 7, a rocha onde nós devemos edificar a nossa fé, ainda no versículo 7. Veja, irmãos, e aí no final do versículo 10, Paulo ele faz referência ao capítulo 1, versículo 16, dizendo que Jesus Cristo, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, uma referência à criação. E um texto que nos mostra, irmãos, que Jesus Cristo, ele é o cabeça de todas as coisas, ele está acima de toda a autoridade. Assim como Paulo ensinou lá em Efésios, capítulo 1, versículos 21 a 23. Cristo está acima de todo governo, de toda autoridade. Ele é a cabeça da igreja. Atualmente, irmãos, essas declarações do apóstolo Paulo aqui, nesses 3 versos, continuam sendo relevantes, continuam sendo importantes para a nossa vida. Qualquer religião, qualquer movimento, qualquer ideia que diminua a pessoa de Cristo, que tire Jesus Cristo do centro de todas as coisas, irmãos, nós devemos rejeitar.
É por isso, irmãos, que nós devemos tomar cuidado. Tomar cuidado com essas declarações sobre religião, sobre tolerância religiosa. Essas declarações que por fora parecem declarações de humildade, de inclusão, quando na verdade, irmãos, nos afastam do verdadeiro Evangelho. Tomemos cuidado com aqueles que batem em nossas portas, pregando o que eles dizem ser o Evangelho. Tomemos cuidado, irmãos, com os pregadores virtuais. Nós assistimos na televisão, no YouTube, na rádio. Tomemos cuidado, irmãos, porque muitas vezes, infelizmente, é o falso evangelho que está sendo pregado. Jamais nos esqueçamos, irmãos, de que o crescimento espiritual não vem de conhecimentos secretos, não vem de usos e costumes, não vem de guardar costumes e tradições humanas, não vem da abstinência, como Paulo vai mostrar mais à frente, não vem, irmãos, de cerimônias pagãs. Nós nos aperfeiçoamos somente em Cristo. Não é um conhecimento secreto, não é um conhecimento para algumas pessoas privilegiadas. Esse conhecimento, irmãos, é distribuído a toda a congregação. Todo o povo de Deus desfruta do conhecimento que está oculto na pessoa de Cristo. Não somos transformados, irmãos, pelo nosso próprio esforço. Não somos transformados pelas nossas práticas religiosas. Nós somos transformados pela ação de Cristo em nós. Somente Cristo. Este é o ensinamento do apóstolo Paulo aqui. Essa é a razão da nossa fé. Cristo é a nossa canção. Cristo é quem nos faz, que nos aproxima de Deus, quem nos liga até Deus. Ele é a ponte que nos leva ao nosso Pai, através da sua obra. Cristo é, irmãos, o centro da nossa pregação. Nós devemos ouvir somente aquilo que está baseado em Cristo e pregar tão somente o Evangelho de Cristo. Que Deus, irmãos, nos ajude a manter o nosso foco fitado na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra, nos seus ensinamentos. Que nós estejamos fortalecidos para rejeitar todas essas tentações, esses falsos ensinos. Amém, meus irmãos? Que Deus, então, nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações.